No nosso vídeo de hoje quero falar também sobre o centroavante Salatiel, ele que estava de fato na mira do Clube do Remo para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, porém, apesar de estar livre no mercado após uma boa temporada, vestindo a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto, seria o segundo reforço do Remo, vindo de lá, além do lateral direito Vidal, o Salatiel que marcou 8 gols e 2 assistências em 33 jogos nesta atual temporada, na disputa da Série B. 4 gols em 23 aparições. Teve o seu contrato encerrado, enfim, ele acabou pedindo essa rescisão contratual, ficando livre no mercado. Informações inicial do seu interesse foi confirmada pelo portal O Liberal, porém, segundo informações do Papelim, o diretor executivo de futebol do Remo, o principal responsável pelas contratações boas até aqui para a temporada de 2024, em entrevista ao programa Último Lance, ele garantiu que o Salatiel não chegará mais no Bahia. Então, um jogador que está dando sopa aí no mercado da bola, talvez poderia ser uma boa opção para o Paysandu. Enfim, somou números interessantes nessa atual temporada na Série B. Para a Série C, acho que seria um reforço, digamos, um pouco mais confiante. Não existe nenhuma proposta no momento que eu estou gravando esse vídeo do Paysandu, apenas uma indicação, vai que, já vimos em vários cenários também de jogadores ex-rival acabarem fechando com outros. Salatiel, que atualmente tem 31 anos de idade, jogador já bem rodado aqui no futebol brasileiro, no Remo ele foi bem, principalmente na temporada de 2020, Foram 5 gols em 13 jogos. Para o ano seguinte, ele que chegou na metade do ano, só emprestado pelo Náutico, acabou retornando para o Timbu. Nesse meio tempo, ele defendeu bem o Londrina em 2021, com 4 gols marcados em 33 jogos, foi importante na conquista do acesso também. Naquela temporada o Londrina estava na Série B já. Um bom nome na composição do elenco. 2022 não foi uma temporada boa, 18 jogos pelo Londrina, não fez gol, não deu assistência, chegaram na reta final do ano pro Botafogo, com 1 gol marcado em 10 aparições. Atleta que já defendeu também o Sampaio Corrêa, foi bem em 2019, naquele ano na Série C, 8 gols em 23 jogos, além da Juazeirense, craque no interior de Goiás, e outros clubes menores pelo Brasil. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também, o que pensa a respeito do Salatiel, se pode, quem sabe, já que o cara tá livre no mercado aí, por que não retomar essas negociações no clube do Remo? Seria, digamos, um segundo centroavante, juntamente com o Ítalo, jogador de Sampaio Corrêa, que já está fechado. Acho que a diretoria do Remo faz sim muito certo em buscar esse atleta. O Paysandu também estava monitorando a sua situação. O Paysandu ele tinha interesse no Ítalo desde o ano passado ainda, em meados do mês de fevereiro, depois da disputa do Campeonato Paraense. Seria uma contratação para a Série C, fechou com o Sampaio Corrêa e agora, digamos, tendo esse, entre aspas, chapéu do Remo, o Ítalo chegando no Baianão. Com o Salatiel poderia acontecer algo semelhante? Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do assunto, combinado? Hoje para falar sobre esta procura do Paysandu em contar com um jogador do Goiás para a Série B, principalmente do Campeonato Brasileiro de 2024. Esta informação confirmada pelo jornalista Thiago Menezes da Rádio Band News de Goiânia. Um abraço aí para o Thiago, ainda no último final de semana, onde ele colocou o seguinte sobre o atacante Vinícius nas suas redes sociais. Abre aspas. Atenção, o Paysandu tem interesse na contratação do atacante Vinícius do Goiás. O jogador teria sido um pedido pessoal do técnico Hélio dos Anjos. Ele tem contrato com o Verde até o final de 2025 e neste ano fez 47 partidas com 7 gols marcados e 5 assistências. Fecha aspas, esta confirmação no último final de semana. De fato, o Vinícius, mais uma vez, uma temporada de altos e baixos no Verdão. Pegando seus números no principal, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, ele não conseguiu se destacar. Foram 23 jogos na elite do Brasil, com 2 assistências apenas. Mesmo no ano passado, onde o Goiás fez uma campanha melhor, ficou no meio de tabela, conseguiu a classificação para a Copa Sul-Americana, mesmo assim o Vinícius não fez um bom Brasileirão. Foram 25 jogos, marcou 2 gols e 4 passes para os seus companheiros, principalmente no segundo turno. No primeiro turno não foi bem. A questão é que, para um nível técnico de Série B, eu acho que o Vinícius tem totais condições de ser inclusive um bom atleta dentro do Goiás Esporte Clube. A questão é que parece estar um pouco desmotivado com essa sequência ou não dele aqui em Goiânia. O Vinícius teve graves lesões, principalmente em 2022, ali no final do campeonato goiano.
teve uma lesão na coxa, demorou demais para voltar, e quando voltou ainda não estava 100%, por isso que a temporada dele no ano passado, onde ele começa com tudo no estadual, muitas assistências, Copa do Brasil também, da mesma forma, tinha uma boa combinação do Vinícius pela esquerda cruzando para o Nicolas, dentro da grande área, muitos gols do Goiás no ano passado executados nesta maneira, mas não conseguiu ser o mesmo jogador depois daquela lesão. Ainda assim, como eu falei, é um atleta interessante para a Série B do Brasileirão. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Vinícius segundo o SofaScore nessa Série A de 2023. Pode observar, bastante preenchido pelo lado esquerdo. No começo do ano, o Goiás, ele com o técnico Guto Ferreira, ainda ficava na indefinição. Deixava mais o Diego Gonçalves, aquele atacante ex-figueirense, Internacional, Botafogo. Ele revezava com o Vinícius. Tinha jogo que o Vinícius começava na direita e o Diego Gonçalves na esquerda. Nesse momento, o Vinícius não rendia basicamente nada pelo lado direito no campo. No Brasileirão, não dá para dizer que foi lá essas coisas, mas ainda assim conseguiu ser um pouco melhor, tendo um pouquinho mais de destaque, atuando na sua função, que é o lado esquerdo. O que eu posso trazer para vocês aqui de pontos positivos da velocidade, da característica, da mobilidade, melhor dizendo, do Vinícius dentro de campo? Ele tem bons cruzamentos, pega a bola no lado esquerdo do campo, principalmente quando está atacando pelo lado direito. É uma curiosidade de jogador, também tem seus lados favoritos, né? Ele pega a bola do lado esquerdo do campo, arranca, não é um jogador de muita velocidade, mas sim muito técnico. Tem um ótimo cruzamento, pegando aquela bola, lado esquerdo, traz para a perna direita e cruza dentro da grande área. O Goiás, por exemplo, neste Brasileirão, teve o gol de empate contra o Vasco da Gama, saindo no finalzinho desta maneira. Quando jogava junto com o Nicolas, um outro bom centroavante, uma boa referência de camisa 9 também, já participou dessa forma. No ano passado, com o Pedro Raul sendo o artilheiro do Goiás no Campeonato Brasileiro, também com várias participações do Vinícius nesta jogada característica. Bola pelo lado esquerdo, 2, 3, 4 toques, traz a bola para a perna direita, faz o cruzamento fechado para dentro da grande área e contando com o desvio. Além disso, pênaltis, né? Um jogador que consegue converter bem pênaltis, inclusive contra o próprio Paysandu na final da Copa Verde desse ano, no jogo de volta, e inversões de jogadas para o lado esquerdo, enfim, para o lado direito. Não é um jogador bom de finalização. Isso daí é o principal do Vinícius depois da lesão. Parece que perdeu um pouco de confiança na hora de finalizar para o gol. Tanto é que pelo Náutico em 2021 com o Hélio dos Anjos, o Vinícius marcava muitos gols, chutando de fora da área, colocando potência na bola. Depois dessa lesão no Goiás, não vi mais isso, sabe? Então, um jogador que dificilmente chuta em direção ao gol e quando tenta o arremate é muito fraco, mal colocado, enfim, não vem de boas temporadas. Não é um jogador velocista. Se você precisar do Vinícius para ser, por exemplo, um ponto, um cara que, um jogo de contra-ataque, o treino está difícil, você precisa pegar, explodir um jogador no contra-ataque em muita velocidade, o Vinícius não é esse atleta. Tanto é que no ano passado o Goiás, de um time muito reativo, muito retrancado com o Jair Ventura, o Vinícius não conseguia se sobressair porque na hora de pegar a bola e colocar a velocidade é um jogador que cadencia mais o jogo, é muito mais técnico do que propriamente um velocista. Depende muito das características de jogo. Se for uma partida onde você tem mais a posse de bola, aí sim pode dar certo. Nesse ano ele errou demais tomadas de decisões, como por exemplo dribles, driblava por um lado que não precisava, enfim, não parecia confiante naquilo que estava fazendo. Esses altos e baixos também ocasionado muito pela lesão que ele teve no ano passado. Ainda assim, mesmo com estas justificativas, eu como torcedor do Goiás, eu gostaria de ver o Vinícius no Verdão para o ano que vem. O cara que tem contrato, foi uma aquisição de mais ou menos 700 mil reais junto ao Bahia em 2021, tem um apoio da torcida, sabe? Não é um jogador detestado pelo torcedor, apesar de bastante queimado aí pelos seus últimos jogos. Na reta final do Brasileirão, ele chegou até mesmo fazer uma função mais pelo meio de campo, como por exemplo na partida diante do Grêmio, e até conseguiu um destaque atuando lá em Porto Alegre. Para o Paysandu, acho que é sim uma alternativa interessante. Como eu falei, como eu conheço o jogador, eu trago esse raio-x aqui completo. Então acaba falando, pô, mas você mencionou tantos pontos negativos. Pois é, mas o Vinícius também já demonstrou grande qualidade, principalmente nessa competição, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2021 pelo Náutico, ele marcou 13 gols no ano e 11 assistências em 44 aparições. Também já fez boa disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em outros momentos, como por exemplo pelo Criciúma em 2019. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Vinícius, essas principais
características de jogo, sendo um pedido do técnico Hélio dos Anjos, o Goiás ainda irá avaliar essa possibilidade ou não de um empréstimo para o ano que vem. O Vinícius, que é revelado nas categorias de base do Palmeiras, passa também no Vitória, Ceará, Capivariano, Coritiba, Chapecoense, futebol tanto da Grécia quanto também da Turquia, e voltou a se destacar aqui no país pelo Náutico com o Hélio dos Anjos naquela excelente Série B no início, em 2021.